Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Muito boa noite, meus irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Que bom que o Senhor nos trouxe a este lugar para ouvir a sua palavra. Estamos falando sobre oração. Estamos ministrando aqui uma série de mensagens sobre as orações da Bíblia Sagrada. E nós estamos, na verdade, passando por cada personagem bíblico, cada história bíblica, e falando um pouquinho, que na verdade tem acabado se tornando, ao longo das pregações, um grande passeio pelas histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. E muito interessante que todas elas envolvem oração. Portanto, ainda nos dias de hoje, se você quer viver um tempo de intimidade com Deus, um tempo extraordinário do Senhor, e viver grandes coisas diante do Senhor, esse elemento chamado oração não deve faltar na minha e na tua vida. Então, por isso que nós recebemos de Deus essa instrução de falar sobre esse tema. Sem demora, porque eu não vou estender muito a mensagem, não vou cansar os irmãos. Numa noite de tanto calor como essa, né, irmãos? Nós chegamos aqui na igreja hoje pensando que nós não temos culto. Um calor quase que insuportável aqui dentro da igreja, mas acredito que já deu uma boa melhorada e agora nós não vamos cansar os irmãos, então vamos ser bem objetivo aqui na palavra. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 21, nós vamos ler uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui no telão ou na tua Bíblia. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Não é conhecido esse texto? Se nós falamos para todas as criancinhas ali de cima, eles vão ter copa para nós essa história de Moisés abrindo o mar vermelho. O pastor Ademir deu semana passada uma boa introdução daquilo que eu vou dizer hoje, porque Moisés, neste momento, nós vamos continuar, João, a sequência do texto, mas esse texto que nós estamos lendo é logo após a saída do povo do Egito, a conhecida história das 10 pragas, né? E a última sendo a morte dos primogênitos. E os filhos de Israel, depois do mar aberto, entraram a seco em meio a esse mar, e as águas foram como um muro à sua esquerda e à sua direita. Os egípcios seguiram-os, entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Tirou-lhes as rodas dos seus carros, fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Não sei se você já tinha se atentado a esse texto, mas não só Deus abre o mar para que o povo passe, mas Deus dificulta a caminhada dos soldados, né? Confesso aos irmãos que é um detalhe que eu não tinha me atentado. Deus dificulta, porque eu sempre pensei, os caras de cavalo, de carro, né, os cavaleiros, né, os carros de guerra, como que esse negócio do povo com famílias, com filhos, imagina aqueles filhinhos mais assim, igual os nossos, do nada se perde no meio, o pai tem que voltar para buscar, aquela confusão. Alguns até talvez brincavam, né, com as paredes de mar em volta deles, os peixes ali. E como que Deus dificulta a chegada desses carros, né? Então Deus trabalhou de muitas formas para que aquele povo fosse realmente livre da escravidão do Egito. Continuando o texto, disse o Senhor a Moisés:
Estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor, um pouquinho até. Foi para cá? Desculpa. Então Moisés estendeu sua mão sobre... voltou lá embaixo. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. 28. Porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos, o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Avança mais um, João. Mas os filhos de Israel foram para o meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Bom, texto muito conhecido. Que o Senhor nos dê a sua santa palavra e nos dê uma noite de edificação produtiva para a honra e para a glória dele. Estamos ainda nesse homem chamado Moisés, entendendo como a oração, a vida de oração. Detalhe: essa série de mensagens ela não tem falado de um momento de oração. Essa série de mensagens não está trazendo para nós somente um contexto de orou, aconteceu, o que aconteceu quando alguém orou. Mas o que essa série de mensagens está trazendo para nós é que existem pessoas que tinham uma vida de oração. E uma vida de oração não é uma vida que tem momentos regrados, únicos, ou nós não estamos falando daquele simples devocional, ou aquele momento de oração. É fato que isso é muito importante, é essencial e é obrigatório que um cristão ele tenha uma vida organizada no seu devocional de leitura bíblica, de oração e de culto a Deus, de reunião, como vocês estão aqui. Isso é uma coisa óbvia, mas o que nós estamos trazendo aqui é o resultado de uma vida de oração. E uma vida de oração não vive de 2 horas de culto. Uma vida de oração não vive inclusive de 2 horas de oração por dia. Uma vida de oração é uma vida entregue ao Senhor em todos os seus aspectos. Tudo que Ele faz. Ele não toma uma decisão sem consultar a Deus. Ele não entrega um currículo ou envia um e-mail com um currículo. Ele não compra uma casa, não adquire um bem, um carro. Ele nem mesmo recebe algo sem antes colocar o Senhor em meio a tudo que ele vai fazer. O crente é assim. O cristão é assim. O servo de Deus é assim. Tudo que ele vai fazer, ele coloca o Senhor no meio. Ele consulta. Colocar o Senhor no meio é muito ruim, essa frase que eu falei. Esquece ela. Não é colocar o Senhor no meio. É que ele tem o Senhor como centro da tua vida. Então tudo que vem, tudo que vai, tudo que é e tudo que não é, o Senhor é o centro da tua vida. E eu espero que o Senhor esteja sendo o centro da tua vida. Que você não esteja caminhando por essa vida achando que a vida é um grande acaso. Não é, irmãos. O Senhor é mais presente do que nós imaginamos. O Senhor é mais real do que você pensa. E se hoje você chegou a este lugar com decisões importantes a serem tomadas, se você chegou a este lugar com respostas importantes para receber do Senhor, eu quero lhe assegurar que Deus pode falar com você. Eu quero lhe assegurar que você pode sair daqui dessa porta com grandes respostas, com grande direção e com grande voz do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, é o que eu oro para esta palavra, para este momento, em nome de Jesus. Nesse que é um dos textos mais emblemáticos da palavra, ele não é um texto que nós encontramos somente na vida de Israel, uma história, mas essa história que nós acabamos de ler, ela extrapola aquele momento, ela avança os dias, ela avança os anos, ela avança os tempos. E Moisés, meus irmãos, Moisés no Antigo Testamento, ele é a representação de Jesus. Moisés, quando nós vemos Moisés no Antigo Testamento, essa figura deste homem libertador, nós estamos fazendo menção de algo que é uma sombra daquilo que viria com perfeição, que é Jesus. Então essa libertação que nós lemos,
essa libertação na figura de Moisés, ela também conversa conosco para este tempo, porque o Egito e os egípcios, eles representam um sistema, um mundo à parte da história que Deus está escrevendo. Se Moisés representa a figura de Jesus, o Egito representa um sistema fora da vontade de Deus. O Egito representa, e os egípcios representam pessoas que formam uma comunidade com decisões e com leis e com regras que não são do Senhor. Se Moisés representa Jesus, se os egípcios representam o sistema, os hebreus representam o povo de Deus. Os hebreus representam a igreja. Comece agora a entender como o Antigo Testamento, ele traz para nós uma sombra, uma figura, um exemplo daquilo que um dia iria acontecer. Então grave isso. O Egito é um sistema fora de Deus. O Egito é um mundo fora de Deus. O Egito é um mundo com suas regras e leis injustas, que nada tem a ver com as regras e leis justas do nosso Deus. Moisés é a figura daquele que vai então libertar os hebreus do mundo injusto, do mundo fora de Deus, do mundo de escravidão. É Jesus libertando um povo, salvando um povo de um lugar que não é um lugar de Deus. Agora, para a gente entender por que salvação, nós precisamos também entender uma coisa que aconteceu lá em Gênesis 3,15, que na teologia é conhecido como o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Gênesis 3,15 fala para nós de um momento onde há ali um anúncio e eu quero usar uma palavra que seja assim, um decreto de Deus. E o decreto de Deus, no proto-evangelho, é que um dia haveria um que viria e pisaria na serpente que participou, que induziu, que enganou, que mentiu e fez com que o homem pecasse. E qual foi o pecado? O pecado foi comer uma maçã. Pode deixar aí, João, fazendo favor. Comer uma maçã envenenada, como os livrinhos talvez ensinaram, como nós aprendemos quando era ainda criancinha. Não. O pecado desse fruto, dessa árvore, está relacionado ao quê? A decisão do homem de construir o Egito. A decisão do homem de construir o Egito, o que é isso? O mundo fora de Deus. O que o homem estava recebendo como recompensa pela sua obediência? Agora quem manda somos nós. Não temos mais um Deus para o qual devemos submissão, mas agora quem dita as regras somos nós. Esse é o pecado original. Qual é a proposta da serpente? É que nós seríamos como Deus. E o que é ser como Deus? Ditar regras, dar as leis, viver a partir só da nossa vontade, do nosso mundo. Só que eu quero lhes dizer algo muito óbvio. Nós temos um Criador. Esse mundão aí não foi criado por um Big Bang. Esse mundo não pode ser um acidente. E não pode ser um acidente uma mulher que gera um filho e com 6 meses de gestação sai 1 milhão de nervos ópticos do cérebro para encontrar 1 milhão de nervos ópticos do globo ocular, e esse 1 milhão encontrar com 1 milhão, então ter a visão, mas a visão ainda é limitada porque tem uma pálpebra, porque tem na verdade uma pele que tampa essa perfeição que já aconteceu. E com 6 meses de gestação acontece um fenômeno que os médicos chamam de a lâmina de Deus, que durante esse processo é como se passasse uma lâmina. Então nós temos as pálpebras.
Não pode ser um acidente a vida. A vida não é um acidente, a vida é obra de um Criador. A vida é obra de um Deus que nos criou, que nos formou. E esse mesmo Deus que nos criou para estarmos em plena comunhão com Ele. Não como um Deus carrasco, não como um Deus disposto a castigar e nos mandar para o inferno, não um Deus longe, não um Deus de temor, mas um Deus que grita para nós: eu amo a minha criação. Um Deus que grita para nós que nós somos algo muito especial que foi criado. Nós não somos melhores, nós não somos semideuses, mas nós somos uma criação perfeita segundo Ele mesmo, que a imagem e semelhança dele nos criou. E nos criou para estarmos em comunhão. Então, quando o homem comete um pecado, a primeira coisa que você vai observar logo depois é que o homem se esconde de Deus. Nós vamos observar depois que o homem é expulso do sistema de Deus. Só que Deus não o expulsa sem uma promessa. E a promessa está aqui. Você vai, mas fique tranquilo, porque eu vou escrever uma história na humanidade. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, dizendo para a serpente: a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, dizendo a respeito de Jesus, que com muita dor venceria o mal na cruz do Calvário. Isso já aconteceu, nós já estamos vivendo essa promessa. Mas como que essa promessa acontece? Essa promessa acontece através de uma história. E essa história foi sendo então conhecida, como eu e o pastor Emílio aqui já fomos ministrando e pregando, e nós avançamos até que chegamos em Abraão. E quando chega em Abraão, nós descobrimos algo especial, que Deus disse assim para Abraão: Abraão, através de você eu vou construir uma história até chegar nesse dia. Até chegar nesse dia. E essa história, eu quero dizer para você, Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E isso nos diz respeito. E isso fala de mim. Isso fala de você. Isso fala daqueles que aceitaram. Então agora não existe mais um povo de Israel. Mas agora, o que nós estamos recebendo em Abraão é que todas as famílias da terra seriam benditas. O nosso Salvador, na figura de Moisés, não vem para libertar um povo escravizado no Egito, o hebreus que depois se transforma em Israel, mas o nosso Salvador vem para abençoar todas as famílias da terra. Em ti é bendita Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando nós chegamos em Moisés, tudo está sendo representado a um povo vivendo escravizado, a um povo vivendo fora do seu relacionamento. Porque, irmãos, o que acontece é que depois vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem os filhos de Jacó, nós vem a história de José. Só que depois passa-se um período de mais de 400 anos, em que o povo se esquece completamente dessa promessa que está em Abraão. E esse povo fica escravizado durante esse período e perde a sua identidade, perde o seu relacionamento com Deus, perde a sua fé, perde tudo, perde a sua vida, perde a sua terra, perde tudo. Eles estão escravizados. E assim é a vida de quem não tem comunhão com Deus. Ele acha que tem, mas não tem. Ele acha que está no lugar certo, mas não está. Ele vive como quem é feliz, mas de fato ele não é. Porque ele está fora do propósito de Deus. Eu vou repetir para você: você tem um Criador, um Deus que idealizou a tua história, a tua vida, os teus passos, os teus dias, e é com Ele que você tem que andar. Se você chegou aqui longe desse Deus, você não sabe o que você está fazendo. Você precisa voltar para Ele hoje, porque é para Ele que nós vamos voltar um dia.
porque é uma terra que Ele preparou que nós vamos viver um dia. Então você não tem essa opção de viver longe do seu Criador. Isso é loucura. Isso é um absurdo completo. Não é o que nós temos que viver. Aí, João vai apresentar para nós um texto de Marcos capítulo 5. Nós vamos ler Marcos capítulo 5 só para você entender como a Bíblia é sensacional, como a Bíblia é algo maravilhoso. Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em calhas, e ninguém podia o alcançar. Olha o estado desse homem. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios gritando dentro daquele homem, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando ao monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou como um despedadeiro ao mar. E eram quase 2.000. E afogou-se no mar. Pastor, por que você foi para essa história? Para a gente entender que não foi a primeira vez que um sistema, que um exército, que uma forma de vida foi afogada por Deus no mar. Assim como em Moisés nós temos um exército, e legião significa dentro de Roma como uma legião humana, um exército. Assim como Moisés, uma legião foi morta, Jesus também, nessa mesma passagem, está trazendo mais uma vez um contexto, um conceito para nós entendermos. Esse texto, ele nos relata a respeito de uma salvação, não somente relacionada à vida eterna, mas nós estamos aqui falando de uma salvação integral que começa aqui e agora. O que nós vemos em Moisés, o que nós vemos em Jesus, não é que um dia Jesus viria para nos salvar para a vida eterna, mas Jesus veio para nos salvar aqui e agora. Ou também, como nós conhecemos nos estudos bíblicos, é o já e o ainda não. É viver uma libertação hoje para agora, uma salvação neste momento, mas também viver uma salvação da vida eterna. Jesus quer nos salvar integralmente. Jesus quer salvar agora, do jeito que você está, do jeito que eu estou. E um dia nos salvará ainda, transformando o nosso corpo em um corpo glorificado para a glória e honra do nome dele. Aleluia. Os porcos se afogando no mar é um símbolo importante para a gente entender o que é essa salvação. Uma legião seria em torno de 6.100 soldados a pé e 726 cavaleiros. Não é a primeira vez que isso acontece. Entenda que Deus quer fazer algo tremendo no nosso meio. Em Deuteronômio, Moisés já havia profetizado que viria um libertador após ele, e que esse deveria ser ouvido. Por isso, no batismo de Jesus, do céu nós ouvirmos: este é o meu filho amado, em quem a minha alma sente prazer. Aleluia. Quando nós estamos
lendo a passagem onde João Batista está batizando, e ele olha para a fila, aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos exatamente ouvindo: chegou a hora da salvação, chegou a hora da libertação. Nós vamos receber como humanidade algo que estava prometido em Gênesis 3,15 no próprio Evangelho. Chegou aquele que pisará na serpente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E esse homem que nós vemos aqui, ele representa toda essa salvação, toda essa libertação, que é para já. Escute uma coisa: esse homem estava completamente fora das condições humanas. Escute isso com atenção agora. Esse homem, ele tinha problema com relação à sua casa. Por quê? Porque ele vivia num sepulcro, lugar de morte. Os hebreus do Egito tinham problema com a sua casa, porque eles viviam num lugar de escravidão e de morte. Esse homem, ele tinha um problema com relação à sua provisão. A Bíblia deixa claro que ele andava nu. Os hebreus do Egito, eles tinham um problema com a sua provisão, porque a palavra deixa muito claro que eles comiam o que mesmo lá, pastor, no Egito? Você sempre fala a rúcula. O pastor dele não gosta, mas tem muita gente que gosta. Mas eles comiam rúcula no Egito, e eles aprenderam a se satisfazer com aquilo. Tanto é que depois no deserto, Deus está enviando maná, e eles sentem falta da comida do Egito, da cebola, do repolho, dessas coisas que a gente tem dificuldade. Se eles tinham um problema no lar, eles tinham um problema na provisão. Eles tinham um problema na personalidade, porque esse homem, ele é relatado, ele é descrito para nós como alguém feroz, do qual selvagem não podia ninguém segurá-lo. É uma vida fora de Deus, é uma vida sem regra, é uma vida sem controle, é uma vida sem equilíbrio, é uma vida que só se perde fora do sistema de Deus. Mas também é dito desse homem que ele tinha um problema na sua saúde física. A Bíblia nos diz que ele se cortava com teias, se cortava com cacos, com pedras. No Egito, eles tinham um problema com a sua saúde, porque eles trabalhavam como escravos, eles recebiam chicotadas. Só que a Bíblia também nos diz que esse homem tinha um grave problema na sua vida espiritual. Por quê? Porque ele era tomado por demônios. Ele era comandado por um sistema espiritual que não era o sistema de Deus. Ele não era cheio de Deus, ele era cheio do mal. E os egípcios? Os egípcios perderam. Os egípcios não. No Egito, os hebreus, eles viviam como escravos e se perderam. O que eles tinham era uma vaga lembrança de gerações para trás. Nós estamos falando de 400 anos. Uma vaga lembrança de que falavam para nós, sei lá, 400 anos, quantas gerações são, né? O meu tataravó, meu tataravô, falava de um tal de Abraão, Isaac e Jacó. Só que imagine esses homens vivendo dentro do Egito, e como o Egito sendo aquela cultura de deuses. Se você não sabe, as 10 pragas, entre as 10 pragas que foram enviadas, 9 delas estavam confrontando deuses do Egito. Quando fala das rãs, das moscas, os gafanhotos, quando fala da água se transformando em sangue, o que mais é, gente? Fala aí. Você falou aí. A morte do primogênito. O que mais? Tem mais para aí? Os
piolhos, tudo isso estava relacionado a Deus no Egito. Então, ali não é só passagem, mas Deus estava confrontando todos aqueles deuses. E se existiam todos aqueles deuses, imagina se o povo de Deus, os hebreus, não estavam contaminados com aquela cultura religiosa. Então, assim como aquele homem que está preso por demônios, o povo hebreu está preso por demônios. Vai segurando, porque agora você vai entender. Dentro dessa história, não há somente um homem ou um povo precisando ser liberto. Mas quando os porcos, mais de 2.000 porcos, foram lançados ao precipício, você percebe que toda a sociedade, a comunidade então, começa também a mostrar que precisa ser liberta. Por quê? Porque eles começam então a entender que era melhor que aquele homem ficasse preso no sepulcro, se cortando, se matando, do que eles mandar 2.000 porcos embora, porque o pessoal começou a se queixar do bem material que eles perderam. Agora escuta o que eu vou dizer. Do que, para fechar essa palavra, nós devemos ser libertos. Do que nós estamos sendo salvos hoje, para depois vivermos uma salvação integral no amanhã. Escute. Deus quer salvar a sua casa. Se você não der um amém, você não vai receber. Deus quer salvar a tua casa. Sepulcro é lugar de morte. Mas Jesus disse que ele deve voltar para o seu lar. Quando termina todo o processo de libertação, o homem está ali, a primeira coisa que Jesus diz para ele: volta para a tua casa. Volta para o teu lar. O que eu fiz por você tem a ver com a tua casa. Escute aqui, meu irmão. O que Deus fez por você tem a ver com a sua casa. O que Jesus fez por você tem a ver com a tua casa. Ei, Deus quer salvar a tua casa. Pastor, da minha vida para trás é só tragédia. Os meus pais foi tragédia. Eu nunca tive um pai que me apresentou Jesus. Eu nunca tive uma mãe que me apresentou Jesus. Eu nunca tive uma referência de Jesus daqui para trás na minha vida. Então eu não entendo esse negócio de salvar a minha casa. Querido, nós sabemos muito que depende de cada um. Você pode falar de Jesus para alguém, mas se essa pessoa não quiser receber, ela não vai receber. Você sabe disso, né? Nós só podemos fazer a nossa parte, que é pregar esse amor. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você: se da tua vida para trás as coisas não acontecem, você pode ter certeza que das próximas gerações, a partir da tua vida, você vai ver a semente daquilo que você recebeu do Senhor. Os seus filhos servirão ao Senhor. Os seus netos servirão ao Senhor. Os filhos do seu neto servirão ao Senhor. E se houve 400 anos, 4 gerações para trás de escravidão, agora haverão muitas gerações para frente de gente que serve ao Senhor, de gente liberta, de gente que contribui com Deus nesse mundo. Amém? Amém. Deus quer salvar a tua casa hoje. Se não tem a ver com a tua casa de você para trás, tem a ver com a tua casa de você para frente. Mas Deus quer abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Jesus quer salvar a provisão. Porque se ele estava nu, foi visto por todos depois vestido, e isso fala de provisão. Quando Jesus o libertou, ele então passou a andar vestido. Isso fala de provisão. Escute o que eu vou profetizar aqui neste lugar. Você não vai ficar esmolando nada,
porque a tua vida será uma vida de provisão do Senhor. Aleluia. Eu vou te dar mais uma oportunidade de receber essa palavra. Eu vou te dar mais uma oportunidade, porque aquilo que nós profetizamos desse culto, eu creio que tem poder. Você não vai ficar esmolando nada, porque a sua vida será uma vida de provisão. O Senhor vai prover na tua vida. E eu sei que muitos de nós, eu falo por mim, eu não estou aqui falando de coisas que nós jogaremos fora. Gente, converso muito isso com o César. Não estou falando de coisas que a gente quer ter para depois ficar esfregando na cara de ninguém. Não estou falando de coisas que a gente precisa ter 11 carros na garagem para pagar 11 PVA. Eu não estou falando da gente precisar ter 36 pares de sapato com 2 pés, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo de esbanjar. Eu estou dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, sabe? Eu estou falando de ver resposta naquele dia difícil. E sabe o que é melhor de tudo? É se satisfazer no que Ele nos dá. Isso é muito doido, cara. É passar um cara cheio de necessidade dentro de uma Ferrari do seu lado, e você com uma CG rindo. Então os vamos você pensar: o que é isso? Como é que pode? É gente olhar para você e falar assim: eu não entendo. Irmãos, eu tenho umas conversas assim com as pessoas. Ô cara, essa moto aí já desgastada pelo tempo, pelo sol, 2009, cara, tadinho, me leva todo dia para trabalhar. Você bate aqui, ó, ela liga e ela me leva exatamente o cara que tem a Kawasaki, que chega lá do mesmo jeito. E talvez seja mais rápido, porque ele é tão pequenininho, ela passa no meio do carro e ele tem que ficar na fila esperando ela passar. Isso não tem, é assim, sabe? Que gostoso que é você subir pela manhã, colocar o seu capacete, subir na sua montinha, simples, e não é conversinha de quem quer ser humilde. Não, simples, e você fala assim: Deus, obrigado, porque esse dia é do Senhor. O Senhor fez esse dia, eu sou grato. Como o Senhor é bom, como o Senhor me deu saúde para acordar, eu tenho comunhão contigo, eu tenho tudo, porque eu tenho o Senhor, sabe? Eu não estou indo para mais um dia de trabalho, eu não estou estudando, batalhando, porque eu quero um dia jogar na cara de alguém da sociedade que eu venci. Ei, venci. Venceu o quê? Você já venceu, porque não foi você que venceu, foi Jesus que venceu na cruz, no Calvário. É por isso que a gente venceu. Você não liga para esse negócio não, de Instagram, de coaching, que viu? Esse negócio de essa conversa que está todo mundo falando, que você precisa então jogar na cara de. Você não precisa jogar na cara de ninguém. Você tem algo para se gloriar. Eu me glorio no Senhor Jesus, eu me glorio naquilo que Ele fez na cruz por mim. Gente, é isso. Entende? Então quando eu falo assim, provisão, Ele quer te salvar para que você tenha provisão, eu estou falando assim, de um coração grato. Você tem coisas mais saborosas. Eu já expliquei isso aqui, mas vou falar rapidinho de novo. Gente, quando você está com fome, mas com fome mesmo, de verdade, aquela fome de doer a barriga, se for uma picanha, ou se for um assim, naquele momento de fome extrema, você pode ter certeza que vai ter o mesmo efeito.
vai dar um pouco mais de trabalho só para você mastigar. Mas na hora que ela descer, ela vai saciar a tua fome do mesmo jeito. Sabe a venda daquela alegria de você alugar um iate, você comprar o seu iate lá e você, estou feliz porque eu estou no iate. E você pegar o seu filho, colocar num pedalinho, e você vai se matar de pedalar e vem dando risada. Sabe essa sensação de alegria, de convivência? E a sensação é a mesma. Só muda o iate do pedalinho, não está diferente. Entende que não é exterior, o negócio é por dentro. É aqui dentro. É aqui dentro. O segredo não está de você comer no madeiro. Eu nem sei o que é isso. Eu sei que é um negócio que é bom pra caramba. No madeiro ou no cachorrão ali da esquina. Se você estiver lá mal acompanhado no madeiro, vai ser uma porcaria. Se estiver bem acompanhado aqui no carrinho de cachorrão ali em cima, vai ser da hora, vai ser lindo, vai ser gostoso, talvez trabalhar mais satisfação. Esses dias o César me contou uma história muito legal. Estamos usando essa história, César. Você não teve uma oportunidade por causa do trabalho dele de ir num resort a trabalho, mas ele estava lá e teve que aproveitar o dia lá. Só que ele falou um negócio para mim que ficou marcado assim. Poxa, eu falava com a minha mulher e meus filhos, poxa, eu queria tanto que vocês estivessem aqui. Que dia triste, num lugar espetacular. E eu já passei por isso, algumas situações. Gente, o segredo não está no lugar. Era melhor, tá, em melhor companhia em qualquer outro lugar. Quem está entendendo do que Jesus quer nos salvar? Quer nos salvar de um sistema que prega completamente contrário ao que eu estou dizendo. O que Jesus quer nos salvar é por dentro, gente. Senão você vai viver a tua vida correndo, pagando conta e triste, pagando conta e triste, pagando conta e triste, sempre projetando algo que você ainda não tem, projetando, um dia eu vou conseguir isso, um dia eu vou conseguir aquilo. Gente, chega, você já tem hoje. Tenho não, pastor, eu quero minha casa ainda, tá bom. Deus vai te dar a tua casa, Deus vai te abençoar com o teu carro, mas na hora que você aprender que não importa se está na casa alugada ou na casa comprada, o que vale é que as pessoas estão dentro da tua casa, é como você está dentro da tua casa, é quanto Cristo habita em você, não importa o tipo de carro que você está, você pode, inclusive não é proibido, amanhã Deus te prosperar, te dar a lancha, te dar o madeiro, te dar tudo isso que eu peguei, não tem problema nenhum com isso, dá um resort com a sua família, não tem problema nenhum, só que irmão, o que vai contar é o lado de dentro, nesse lugar ou no cachorro, é o lado de dentro que vai contar com as pessoas que você está. Então deixa eu te repetir uma coisa, Jesus quer te salvar para uma provisão, e provisão não tem a ver com muito, provisão não tem a ver com coisa, provisão tem a ver com dentro. Eu quero ser salvo de ficar o tempo inteiro pensando no que eu não tenho. Eu quero ser salvo de ficar o tempo inteiro projetando um futuro que eu não tenho acesso. Ficar vivendo lá no futuro, isso te dá ansiedade. Sabe o que é você não ter provisão? É o tempo inteiro ficar projetando o futuro. Um dia. Para de pensar um dia. Sobe na tua motinha e fala, hoje é o dia. Compra o seu cachorrão com a sua família mais barato e fala, hoje é o dia. Entra na tua casa simples, alugada, que ainda não tem as coisas que você almeja ter. Mas hoje é o dia, que bom, já vamos viver. Não sei que a sua família fica falando assim, um dia, escuta aqui, um dia o papai, para essa conversa. Eu acho que todo mundo já fez um dia, né? Isso aí. Passa por um lugar e fala para o senhor, ó, papai está trabalhando um dia. Já faz 30 anos, esse dia não chega. Você continua pagando conta, então para, começa a ensinar para eles assim, ó, olha que bênção que o Senhor nos deu hoje, ó.
Vamos viver isso aqui. Vamos se alegrar nisso que Deus nos deu. Agora escute o que eu estou falando, gente. Eu não estou ensinando gente a ser preguiçosa. Eu não estou ensinando gente a não correr atrás. Você pensa que eu hoje não me esforço para ter um reconhecimento maior no meu trabalho? Não me esforço para estudar alguma coisa que me dê algum recurso? Não tem problema nenhum. Não estou pregando para gente preguiçosa. Mas eu estou dizendo o seguinte: que independente se eu vou chegar, onde eu vou chegar, eu não estou lá ainda. Então eu preciso viver agora. Eu não estou lá ainda, eu preciso viver o agora. Encontre prazer em fazer uma comida simples para a sua família. Eu estava mandei uma mensagem esses dias para minha irmã, uma mensagem muito verdadeira. Eu, de um tempo para cá, comecei a me arriscar na cozinha. E eu descobri, pastor, que virou uma terapia isso. Pegar um vídeo no YouTube e falar assim: vou fazer esse negócio aqui, vou fazer essa carne, vou fazer esse lanche, eu vou fazer essa parada aqui, sabe? E começou a me dar uma satisfação. E eu descobri, mandei até uma mensagem para frente, assim, depois que as meninas estavam treinando, eu consegui fazer uma jantinha, eu fiz a janta. Olha que coisa, isso para você não é uma coisa simples, né? Para mim, eu fiz e estava na mesa, a mesa estava posta, e eu falei, eu senti um prazer, né? Eu falei, caramba, elas vão chegar cheias de fome, elas vão sentar aqui e vão comer isso que eu fiz. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para frente, falei, isso me dá prazer, isso me dá uma alegria, isso me dá uma satisfação. Aí ela pegou e falou assim: o que você perguntou comigo? O que te dá alegria? Cozinhar? Ter conseguido fazer a comida ou elas comer? Tipo, ela voltou com uma pergunta e eu falei: os dois. Entende? Que é o momento, aquilo. Tem muita gente enfiada, trancado dentro de um quarto escuro, vivendo uma depressão, uma angústia, que é sério, que é doente, tomando remédio. Você sabe por quê? Porque eles estão projetando um lugar que eles não conseguem acessar. Sabe por que estão assim? Porque assim, eu acho que eu estou doente. Tipo, eu acho que eu vou ficar doente. Ficam projetando, tentando alcançar um lugar futuro que não consegue. Ou eles estão trancando no quarto e presos numa depressão, porque eles estão presos num lugar do qual eles nem deveriam estar mais. Estão lá no passado. Lá não é um lugar mais deles. Estão doentes. Estão doentes com depressão. Estão doentes com ansiedade. Porque estão tentando acessar um lugar que não cabe mais, gente. É isso que deixa a gente doente. Então, aí quando você faz um negócio desse, uma bobeira dessa que eu estou falando para você, que você faz todo dia, que para você é até chato. Para mim, uma novidade, uma coisa que me dá prazer, uma coisa que me dá alegria, uma coisa que ocupa, e uma coisa que faz a gente viver aquele e contemplar. Isso é ser salvo. Isso é ser salvo. É começar, sabe, contemplar umas coisas que aos olhos falam, que bobeira, que cara emocional. Mas não é. Tipo assim, sabe, você olhar e de repente você está dirigindo e você perceber, caramba, olha esse céu. Você já viveu coisas assim? Final de tarde? Do nada você está fazendo uma caminhada, você está voltando do serviço, eu acho que dirigindo mais ainda, né? Você está voltando e daqui a pouco você olha aquele céu vermelhado, aquela coisa assim, você olha e fala, nossa, que sensação gostosa. Jesus quer nos libertar, nos dando provisão, e provisão tem a ver com isso. Contemplar o agora, o simples, e transformar isso em algo que você vai ser abençoado, amém, igreja? E eu encerro a palavra dizendo que Deus também o liberta na sua saúde física. A sua saúde física. Porque ele se cortava. E agora ele não tem mais esse auto se prejudicar, porque ele foi salvo. E pega essa parte da saúde física com tudo que eu falei. Deus quer libertar você de ficar tentando acessar lugares onde você não chega mais. Não se preocupe com o amanhã, com o passado. Viva hoje.
Daqui a pouco você vai sair daqui, você vai juntar com a tua família. Não projeta esse tempo com a sua família no dia chato do seu serviço de amanhã. Nossa, amanhã tem aquilo, amanhã tem aquele cara, amanhã tem aquele chefe, amanhã, e o seu hoje sequestrado. Aconteceu ontem, tive uma briga com a minha esposa ontem, a gente discutiu, o seu hoje foi sequestrado pelo ontem. Briguei com o meu irmão, briguei com o namorado, briguei com a namorada, então hoje o jantar vai ser horrível. Por quê? Porque ontem sequestrou o meu jantar de hoje. É isso, a gente fica o tempo inteiro sendo sequestrado do lugar que a gente deve estar hoje. Por isso que a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É hoje, gente, é hoje. Deus quer nos salvar agora, para a gente projetar o futuro de salvação nesse mundo. E em último lugar, eu encerro essa palavra. Assim como os egípcios foram sequestrados, foram livres do sequestro da sua casa, do sequestro da sua provisão, do sequestro da sua personalidade, porque foi roubada no Egito, foram livres da sua saúde física, porque agora eles estão no deserto, mas eles estão com o maná, eles estão com Deus que os aquece de noite e um Deus que os protege do sol de dia. Esse é o nosso Deus. E por último, Deus quer salvar a sua vida espiritual. A eles foi devolvido uma promessa. Abraão, Isaac e Jacó disseram: há uma terra que manda leite e mel. E agora eles caminham pelo deserto com uma visão de uma promessa. Amém? Essa é a sua vida espiritual. Você entrou aqui hoje sem sentido para a tua vida. Você pode ter entrado aqui hoje sem um norte, mas você sai daqui por uma semana no qual você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Você tem um chefe chato, mas você tem uma promessa. Você vai ter que cozinhar, para você é um negócio difícil, mas você tem uma promessa. Você vai enfrentar dias difíceis, você vai pegar a sua moto para fazer a entrega, vai chover na hora que você está fazendo a entrega, é muito chato. Né? Vai recebendo isso, cara. Você vai ter que pegar, carregar peso, descarregar caminhão, mas você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Vai ter que, aqueles clientes chatos, né, para abastecer o carro, fica atrapalhando sua paz, né? Fala aí, Ju, confirma essa palavra. Mas você tem uma promessa. Vai pegar os clientes lá que ficam dando tapa na mesa, né, pastor? Jogando papel para cima. Você tem uma promessa. Amém, igreja? Amém. Então se coloque de pé, aqueles que tem uma promessa. E assim, Deus pega todo esse exército, todo esse sistema, todo esse mundo, joga para dentro do mar e afoga todos eles. É isso que Deus quer fazer com todos esses exércitos que se levantam contra a minha vida e contra a sua. Nós temos de Deus uma promessa.